cumprimento a todos com a paz do Senhor, é um prazer tê-los aqui novamente para darmos continuidade aos nossos estudos nas lições bíblicas da CPAD, dessa vez a primeira lição do primeiro trimestre de 2020. O título geral da revista é A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção, e a lição 1 é Adão, o primeiro homem. Tudo o que você precisa saber sobre o nosso plano de estudo com infográfico está nesse slide, é só você pausar e verificar essas informações. Também a compreensão do PowerPoint é bem maior quando se assiste essa apresentação inteira no YouTube. Se você gostar, é só dar o seu like para que outras pessoas tenham acesso a ela. Os objetivos específicos para essa lição são 1. Apresentar os conceitos e os objetivos da doutrina bíblica do homem. 2. Descrever a criação dos céus e da terra. 3. Mostrar a criação de Adão, o primeiro ser humano. E 4. Conscientizar a classe acerca da missão e da tarefa do homem. Então, nós temos um objetivo específico a mais do que comumente acontece nas outras lições, ou seja, são 4. E aí, a gente passa então para o textuário dessa lição. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre toda a terra. Gênesis 1 e 26. E a verdade prática, o homem não é um mero detalhe no universo. O ser humano é a obra-prima de Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. A leitura bíblica em classe, em Gênesis 2, do versículo 1 ao versículo 8. Aqui você pode fazer essa leitura pausando este vídeo e também complementá-la com a leitura diária, aquela feita durante toda a semana. Você pode conciliar com essa leitura e alcançar a dimensão mais abrangente do assunto. Assim, a gente passa para a introdução da lição. A parte que está selecionada em colorido diz o seguinte: o tema deste trimestre é a doutrina bíblica do homem. Enfocaremos a criação de Adão e Eva, a triste realidade do pecado, a experiência de nossos pais fora do Éden e a nossa própria redenção. E por fim, mostraremos a glorificação eterna dos que receberam a Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Nesta lição, veremos o que é a doutrina bíblica do homem. A gente sempre une a conclusão da lição para compreendermos até onde o comentarista expandirá o seu raciocínio sobre ela. Trecho selecionado. Antes de tudo, o ser humano é a obra-prima de Deus. Fomos chamados à existência para glorificar o seu grande e tremendo nome. Assim, passamos ao slide que apresenta todos os tópicos da lição. O primeiro é a doutrina bíblica do homem, o segundo, a criação dos céus e da terra, o terceiro, a criação de Adão, o primeiro ser humano, e o quarto, a missão e a tarefa do homem. E a gente tem no primeiro a definição da doutrina bíblica do homem, depois os fundamentos e depois os objetivos. No tópico 2 nós teremos a criação dos céus e dos anjos e Deus a tudo criou com inigualável sabedoria. No tópico 3 teremos o concílio da divindade sobre a criação do homem. Depois, Deus cria Adão, o primeiro ser humano. E terceiro, o homem torna-se alma vivente. No quarto, nós teremos glorificar a Deus, depois propagar a espécie e em terceiro, governar e administrar o planeta. Então, essa é a estrutura de toda a lição, tudo que será apresentado nela em cada um dos tópicos. Dessa forma, você consegue acelerar o seu raciocínio, porque você sabe exatamente aonde a lição vai chegar, ou seja, você cria um mapa mental e a sua mente assimila melhor o assunto, sabendo até onde ele será expandido. Assim, nós também temos aqui a sugestão de gestão do tempo em aula para os professores, 15 minutos no primeiro tópico, 10 minutos no segundo, 20 minutos no terceiro e 25 minutos no quarto tópico. Foi essa a sugestão para que você consiga abordar os principais pontos de toda a lição e assim agradar aos alunos que estudam ela toda, ok? A gente passa então para
o tópico 1, definição, fundamentos e objetivos da doutrina bíblica do homem, a partir do próximo slide. Então, a gente tem aqui a doutrina bíblica do homem, entre outras coisas, busca responder a esta pergunta: que é o homem? A fim de a conhecermos devidamente, teremos de defini-la, ver os seus fundamentos e estabelecer os seus principais objetivos. Essa é uma pequena introdução ao ponto 1. Ok? Então a gente tem aqui o ponto 1, a definição, o trechinho selecionado em colorido. A doutrina bíblica do homem é o ensino sistemático das verdades referentes ao ser humano. Tem como objetivo estabelecer o lugar do homem na criação e no reino de Deus. No âmbito da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia, que em grego significa literalmente o estudo do homem. E aí eu uni o ponto 2, porque ele completa o raciocínio do primeiro. Então vai falar dos fundamentos. O principal fundamento da doutrina bíblica do homem encontra-se, obviamente, na Bíblia Sagrada, nossa única regra infalível de fé e prática. Assim, o auxílio que eu trago aqui é um trecho de Teologia Sistemática de Berkhof, na página 172, que você pode complementar para entender um pouco mais sobre a antropologia bíblica, ok? Assim a gente fecha esse primeiro e segundo ponto. Chegamos então ao terceiro, que é os objetivos. Então você tem aqui, estes são os objetivos da doutrina bíblica do homem. Então são 4 pontos que você tem aqui. E aí, sobre esse trecho é o seguinte: a presente lição não aprofunda nenhuma dessas questões que estão apresentadas aqui, tá bom? Assim, não se preocupe em respondê-las aqui. Você poderá fazer isso nas lições seguintes. Na lição 3, na 4, na 5 e na 6, você vai ter condição de abordar essas questões que estão sendo apresentadas aqui, tá bom? Nessa lição, o comentarista apenas dá uma pincelada, assim, ele passa rapidamente em alguma coisinha aqui, mas não entra em nenhum desses assuntos de forma profunda, ok? Então você não precisa se preocupar em esticá-los aqui, você vai ter essa oportunidade nessas lições 3, 4, 5 e 6, ok? A gente passa então para o segundo tópico, que vai falar sobre a criação do céu e dos anjos. E Deus a tudo criou com inigualável sabedoria. A gente vê isso a partir do próximo slide. Então, a gente tem aqui o seguinte, uma pequena introdução ao ponto. Em primeiro lugar, Deus criou os céus, a terra e tudo que nela há. E só então veio a formar o homem. Em sua infinita sabedoria, o Criador preparou-nos um lugar perfeito e agradável para habitarmos. E aí a gente tem o ponto 1, a criação dos céus e dos anjos. E eu uni aqui o ponto 2, porque ele completa o ponto 1. Apenas aqui é importante ressaltar que não tem nenhum versículo que diga de forma literal o momento em que os anjos foram criados, ok? Então, muito cuidado ao ler esse trecho e ao refletir sobre essas questões. Aqui, a dica é a seguinte: eu penso que a intenção do comentarista, ao falar da criação que antecede a formação do ser humano, é apenas a de situar o aluno no momento exato em que o homem aparece na criação. Por isso, não trave seu estudo nas questões céu e anjos, tá bom? Como a gente está falando de Adão, o primeiro homem, cuidado para não travar tanto a sua reflexão, como você que é professor, travar a aula nessa questão da criação dos céus e dos anjos, porque essa não é a intenção primordial do comentarista, ok? Mas apenas dá respaldo para o momento em que o homem foi criado. E aí a gente passa então para o terceiro tópico, que vai falar sobre o concílio da divindade sobre a criação do homem. Deus cria Adão, o primeiro ser humano, o homem torna-se alma vivente. A gente vê isso a partir do próximo slide. Aí a gente tem o seguinte: primeiro, o homem não é um mero detalhe no universo, nem surgiu por acaso. O ser humano é o resultado de uma decisão amorosa, soberana e livre da Santíssima Trindade. Essa é uma introdução ao ponto 1, que diz o seguinte: o concílio da divindade sobre a criação do homem. A criação do ser humano foi antecedida por um concílio da Santíssima Trindade. E aí, o auxílio aqui, eu tirei da Doutrina da Humanidade, tá? Um livro da editora Cultura Cristã, na página
36, que vai falar justamente sobre essa questão da pluralidade em Deus, ou seja, da Trindade dentro dessa realidade. Não é o assunto principal da lição, mas apenas para que você dê uma pincelada rapidamente, tendo um material mais sólido para refletir e apresentar, você que é professor, aos seus alunos, ok? A gente passa então para o ponto 2, Deus cria Adão, o primeiro ser humano, parte selecionada. Em seguida, Deus criou o primeiro homem do pó da terra. O ser humano é o resultado de um ato criativo de Deus. E aí eu trouxe também aqui o ponto 3, o homem torna-se alma vivente, porque ele completa esse ponto 2. Ao contrário dos animais, o homem foi criado direto e pessoalmente por Deus, para que refletisse a glória divina. Então a dica aqui é, como esses trechos se completam, eles podem ser tratados de uma única vez. A ênfase deve ser posta na forma direta e pessoal como Deus cria o homem, ou seja, um ser que o represente. É muito interessante essa parte para você gastar um pouquinho mais de tempo na sua reflexão e na sua aula. Nós termos a honra indizível, imensurável de ser criados à imagem de Deus e de sermos os representantes de Deus no mundo, ok? Assim a gente passa para o quarto tópico, a missão e a tarefa do homem, glorificar a Deus, propagar a espécie, governar e administrar o planeta. E aí a gente tem o seguinte, primeiro uma pequena introdução ao ponto, e aí a parte selecionada, glorificar a Deus. O Senhor criou-nos a fim de refletirmos a sua excelsa glória e majestade. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus, Isaías 62 e 3. E aqui, o ponto 2, coloquei também nesse mesmo slide, propagar a espécie, trecho selecionado. Deus ordenou também ao homem a deixar a casa de seus pais e unir-se à sua esposa, a fim de multiplicar e preservar a espécie humana. A povoação do planeta glorifica o nome de Deus e cumpre o propósito divino quanto à plenitude de seu reino em todos os âmbitos da criação. Então esse trecho combina com o trecho do ponto 1 aqui, que é o glorificar a Deus, ok? Por isso eles podem ser tratados de uma única vez. E aí a gente passa então para o ponto 3, governar e administrar o planeta. E aqui, gente, olha que interessante. Você pode, para complementar o seu raciocínio e refletir sobre esse trecho, trazer trechos da lição do terceiro trimestre do ano passado, que fala sobre tempo, bens e talentos. Então, vários trechos dela cabem aqui para você enriquecer o seu raciocínio sobre a questão da mordomia cristã, que tem a ver com governar e administrar o planeta que Deus nos deu como dádiva para nós administrarmos, tá bom? Fica aí essa dica para vocês. Assim, a gente chega à conclusão da nossa lição, sempre lembrando que o propósito aqui não é propor uma aula completamente desenvolvida, mas apenas indicar caminhos para que você possa ter uma reflexão mais enxuta e objetiva da lição. A gente conclui então dizendo o seguinte: acredito que nesta lição conseguimos responder a esta pergunta formulada pelo autor sagrado: que é o homem? Antes de tudo, o ser humano é a obra-prima de Deus. Fomos chamados à existência para glorificar o seu grande e tremendo nome. Glória a Deus! Aqui estamos para cumprir-lhe a vontade, refletir-lhe a glória e trabalhar como humildes e sábios obreiros em sua grande e imensa vinha. A Deus toda a glória. Muito bom, essa lição dá para desenvolver bem o raciocínio sobre essa questão. Desejo a todos uma excelente aula, espero ter contribuído de alguma forma, e se Deus quiser, nós nos veremos na semana que vem. Excelente aula a todos e até lá!